NCOM 511 computer, center of the most calculating intelligence on Earth. Olá, eu sou Edu Schneider do Cashback e hoje nós vamos falar de Tron, uma odisseia eletrônica de 1982, dirigido por Steven Lisberger, que era um novato na época, filme que é uma verdadeira revolução da Disney. E hoje nós vamos falar muito de parte técnica aqui. Se prepare! A história é bem simples, um programador chamado Flynn, interpretado pelo Jeff Bridges, que teve seus jogos roubados pelo seu colega de trabalho, Ed Dillinger, interpretado aqui pelo David Warner, e aí o Dillinger acaba subindo na empresa, virando vice-presidente, e assim que vira vice-presidente ele acaba demitindo o Flynn. E o Flynn, para sobreviver, acaba montando ali tipo uma loja de fliperamas ali para conseguir sobreviver, mas ele quer contra-atacar e desmascarar o Ed Dillinger, né? Provando que ele foi roubado. O Ed Dillinger, ele acabou conseguindo fazer isso tudo porque ele foi ajudado por um programa, o programa MCP, o Master Control Program. Só que esse Master Control Program, ele começa a ganhar vida própria. É uma inteligência artificial, começa a ganhar vida própria e começa a sair das mãos do Ed Dillinger. Ele começa a querer invadir o Pentágono e todo o país entra em perigo por conta disso. Para conseguir invadir os computadores da empresa, Flynn conta com a ajuda do seu colega de trabalho, Alan, interpretado pelo Bruce Boxleitner, e também com a ajuda da doutora Laura, interpretada pela Cindy Morgan, que é ex-namorada de Flynn e atual namorada de Alan. E é interessante quando o Flynn vai falar com o Alan pela primeira vez, porque mostra o boxe de trabalho do Alan. Fica de olho aí nessa foto aí no boxe de trabalho dele. Sabe de onde vem essa frase? Vou mostrar para vocês agora. Gordon, Latu, Barada, Nikto, Latu, Barada, Nikto. Bacana, né? E nessa tentativa de invadir o computador, acaba que acontece um acidente e Flynn vai parar dentro do computador. E aí torna-se um mundo completamente diferente ali, porque é um mundo dominado pelo MCP, que tem um tenente chamado Sark, interpretado também pelo David Warner, e o MCP todo-poderoso ele faz como os romanos contra os cristãos na época dos gladiadores. Ele põe todos os programas para lutarem e eliminar esses programas que podem causar qualquer problema para ele. E é engraçado porque você pode fazer determinadas alusões, tanto essa dos romanos e cristãos, como também envolve a religião, porque os programas eles tratam os programadores, que eles chamam de usuários, como se fossem deuses. Então é bem interessante. E quando o Flynn chega ali, o Flynn vai ser considerado um deus, porque o Flynn é um usuário para eles, é um programador. Inclusive, dentro desse mundo, ele tem poderes especiais como um super-herói. Então é bem interessante essas analogias que o filme traz. Mas o mais interessante aqui do filme, porque a história, vocês viram, é bem simples. O que chama a atenção do filme aqui é a tecnologia empregada. Por quê? O filme ele foi dividido em partes. No começo tem a parte que mostra o mundo real, normal, tem a parte de dentro do computador, e aí é utilizada uma técnica chamada Backlight Animation, né, que é a maior parte do filme, mais de 50 minutos, e tem em torno de 15 minutos, que é o CGI, né, que a gente hoje em dia está bem familiarizado, mas naquela época não era bem assim. E cada parte tem que usar uma técnica. A parte de live action foi usado filmes de 70mm. E a parte dentro do computador é que exige mais da equipe. E aí o Steven, né, o diretor, Steven Lisberger, ele acaba trazendo uma pessoa altamente competente para trabalhar com ele e desenvolver o design dos personagens ali dentro daquele mundo, que é nada mais nada menos do que o Moebius, né, o ilustrador, quadrinista, um gênio dessa área, que inclusive já trabalhou no cinema, que inclusive a gente já falou sobre ele no Cashback quando a gente falou de Alien, o Oitavo Passageiro, porque ele também ajudou o Ridley Scott lá também a desenvolver, foi um dos que ajudaram a desenvolver o design do Alien. Ele também ajudou a desenvolver o Duna do Jodorowsky, que nunca veio, né, a ser lançado, mas o design de produção ali era todo pensado pelo Moebius, e aqui ele ajudou ao Steven a bolar tudo ali dentro daquele mundo. Só que tem um grande problema ali para você filmar. Para essa técnica do backlight ficar perfeito, eles filmaram tudo em fundo escuro. E o backlight é todo pintado à mão na película, então é uma técnica bastante difícil. Só que para dar o efeito que eles queriam, precisava de uma quantidade de luz
absurda. E aí tem até um caso bastante curioso, porque estavam ali filmando nos estúdios da Disney e próximo ali em Burbank, teve uma vez que quase teve um blackout na cidade, de tanto que eles estavam ali puxando luz ali para poder filmar. E aí o filme também teve outros problemas, eles tiveram que filmar num ritmo mais acelerado, porque tinha uma iminente greve de diretores que acabou nem acontecendo, eles acabaram fazendo o filme em 60 dias. Como eu falei, o live action e essa parte do computador, eles utilizaram Ultra Panavision em 70mm. Só que o filme utilizado era um filme especial, um filme chamado Kodalitz 65mm. Eu vou até colocar a foto aí para vocês agora. Só que esse filme, ele é muito delicado, porque tem uma forma de manusear que é recomendada pela Kodak, que você tem que fazer exatamente igual ali. Eles não estavam fazendo, porque eles utilizaram duas equipes para fazer. Uma equipe nos Estados Unidos e uma equipe em Taiwan. E a equipe de Taiwan estava fazendo de um jeito e a dos Estados Unidos estava fazendo de outro. E quando chegavam as películas para eles, né, fazerem a montagem, viram que estavam diferentes, estava dando muito aquele efeito de blur, né, quando você passa alguma coisa muito rápido que faz aquele efeito de luz, estava dando muito esse efeito e eles descobriram que era porque eles não estavam utilizando o filme segundo a recomendação da Kodak. E aí, a partir do momento que eles descobriram isso, passaram a fazer da forma correta. Já a parte de CGI, que seriam cerca de 15 minutos, a técnica utilizada foi uma de filme em 35mm em VistaVision, que recentemente a gente viu sendo utilizado no filme O Brutalista. É uma técnica que a gente pode chamar assim de Proto-IMAX, fica um efeito bem bonito porque é um filme de alta resolução. Hoje em dia não é muito utilizado porque não se utiliza mais película e o efeito dado pelo VistaVision você consegue de forma digital. Então hoje em dia é muito mais fácil você produzir os filmes e não precisa mais utilizar a técnica do VistaVision, ela é criada pela Paramount. E aí, quando você vê tudo na tela, fica muito bonito para 1982. Fica assim de uma forma que você olha e praticamente não acredita que aquilo ali, né, tem 43 anos. Fica realmente muito bonito. É vistoso. E as cenas, tem cenas... Até hoje, é um filme que ficou muito mais pela parte visual do que a própria história, que é uma coisa bem simples, né? Você tem o Jeff Bridges ali para chamar o público ali, né, que já era um ator famoso naquela época, mas é um filme bem simples que o visual é realmente o que chama atenção. Para não dizer que é só o visual, a trilha sonora também, composta pela Wendy Carlos, que depois veio a fazer também com o Spielberg, o Jogador Número 1, né, que é um filme que também usa muito digital. Só que naquela época, as técnicas que ela utilizou também foram bastante revolucionárias ali. Ela utilizou muito sintetizador na trilha. A equipe de som também, para você gerar sons que não existem, é muito difícil. Então o design de som desse filme também é esplendoroso. E um filme que ele ficou mais cult, não deu tanta bilheteria e acabou gerando em 2010 uma continuação, né, o Tron Legado, o Tron Legacy. E também tem uma trilha espetacular do Daft Punk, e que foi dirigido pelo Joseph Kosinski, né, que a gente conhece lá do Top Gun Maverick. Também não deu muita bilheteria, mas é um filme que, né, tem o seu público, que vai ser lançado agora em 2025, a terceira parte do filme, chamado Tron Ares. E aí vai ter uma coisa diferente, porque vai ser o mundo digital migrando para o mundo real. Então eu estou curioso para ver. Vai ter o Jared Leto no elenco, que não me fascina muito, mas vai ter a Greta Lee, a lindíssima Greta Lee, ótima atriz. Isso chama bastante atenção e acredito que eles vão manter o nível da trilha sonora, porque chamaram a galera lá do Nine Inch Nails, o Trent Reznor e o Atticus Ross, então vão manter o nível aí da trilha sonora, que é muito importante para a franquia Tron, beleza? Então é isso, muito obrigado por você que ficou até aqui, inscreva-se aí no canal do Cashback, deixa uma curtida aí no vídeo, a gente tem conteúdo de cinema aí de domingo a domingo. O dia de hoje, quarta-feira, a gente vai ter o Cashback Hype, nosso podcast falando de Superbad, é hoje, e ficou muito bacana também, assistam. A gente tem nossos shorts de domingo a domingo, tem meus vídeos aqui diários, falando de filmes antigos, filmes novos, lançamentos, tem a gente cobrindo cabine de imprensa, tem bastante coisa de cinema aqui. Então, inscreva-se no canal, que você não vai se arrepender. É isso, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.